Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de muitas bênçãos, nessa noite de quinta-feira, que o Senhor possa ministrar a palavra dele aos nossos corações. Eu peço para a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, esses parâmetros básicos aqui do YouTube. E nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre como que a nossa condição humana ela pode nos deixar numa posição, um tanto quanto desvantajosa em relação às coisas da vida, às adversidades, e uma posição distante do Senhor. Uma posição que nos impossibilita de viver, de alcançar a graça de Deus. A Bíblia ela fala sobre uma mulher que andava 18 anos encurvada, lá em Lucas capítulo 13, no versículo 10 ao 17. E essa mulher, ela foi, no dia de sábado, até a sinagoga, e ela não era muito bem vista ali naquele lugar, não era muito bem quista, e mesmo assim ela foi. E entrando naquela sinagoga, ela, por ser mulher, ela tinha já uma certa resistência sobre ela, havia uma resistência, porque as mulheres não podiam entrar na sinagoga. Por ser uma mulher que tinha uma deformidade, os que tinham deformidade não podiam entrar dentro do templo e da sinagoga. Então havia uma série de problemas. Uma série de situações humanas ali, de limitações que o homem tinha gerado, a religião tinha gerado, para que aquela mulher não vivesse uma experiência. Mas ela entra, e a palavra fala que ela estava 18 anos naquela posição, naquela situação encurvada, e chega o tempo de Deus para aquela mulher, para que a dor daquela mulher fosse sarada, para que ela fosse liberta das mãos do adversário, das mãos do maligno. Então, existe um tempo de Deus para todo propósito debaixo dos céus. Existe um tempo de Deus determinado para a sua vida, para a minha vida, de provisão, de bênçãos, de mudança de cenários de dificuldade. Isso é um fato. Aquela mulher andava encurvada e essa é a tática do inimigo. O inimigo ele sempre tenta colocar o homem numa posição de encurvado. Lembra quando Jesus ele é tentado, ele é conduzido até o deserto e o tentador aparece, o adversário. Uma das coisas que o inimigo fala é: se prostrado me adorares. Ou seja, ele queria que Jesus se encurvasse. Então o inimigo ele sempre, esse é o plano, essa é a estratégia dele, fazer com que o homem viva encurvado por muito tempo. A tática do adversário é essa: nos deixar encurvados, curvados com problema na família, saúde, filhos, problema financeiro, problema no casamento, deixar-nos voltados para as coisas dessa vida, tirar o nosso foco do alto, porque quem está encurvado só olha para baixo, e nos fazer olhar somente para as coisas dessa vida. E muitos estão entrando nesse erro, estão entrando nessa armadilha. Mas mesmo aquela situação a situação daquela mulher não impediu que ela fosse ao culto, não impediu que ela fosse até a sinagoga buscar uma experiência. E ela foi. A palavra fala o quê? Que de modo nenhum ela podia endireitar-se. Ela não tinha nada que ela pudesse fazer por ela mesma. Não havia esforço humano, não corrige a vida do homem. Somente uma operação do Senhor poderia mudar a situação dela. Somente uma operação de Deus pode mudar a tua situação. Você não consegue, não podia de modo algum endireitar-se. Não tem nada que você possa fazer. De modo algum você pode endireitar essa situação. Você não adianta, não dá para botar a mão, não dá para tentar fazer da tua forma. E às vezes nós buscamos a solução onde os nossos olhos podem alcançar, mas não há solução para os problemas nas coisas dessa vida. Não há. A palavra fala que vendo a Jesus, e isso mostra para nós uma eleição. Deus olha para o homem. Foi Ele quem nos amou primeiro. Foi Ele quem nos escolheu a nós. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele que escolheu a nós. Ele que olhou da eternidade. A eleição de Deus. O olhar de Jesus é um diferencial na vida do homem. Em algum momento o Senhor te olhou e tenha certeza que nesse exato momento Ele está te olhando. Ele sabe pelo que você está passando. Ele sabe o sofrimento que você está vivendo. E o olhar dele é sem julgamento, o olhar dele é sem preconceito, é um olhar sem indiferença, um olhar de misericórdia e de salvação. Todos que estavam ali naquela sinagoga, talvez torcessem o nariz, olhassem de rabo de olho, olhassem com a cara feia para aquela mulher, mas Jesus não. Talvez todos ali não desejassem que aquela mulher estivesse naquele lugar. Jesus, pelo contrário, vendo-a, ele olhou para ela.
um olhar que contemplou o mais profundo dos anseios daquela mulher. E o Senhor, ainda que esteja um monte de gente dizendo não vai dar, não pode, você não merece, você é pecador, você está errado, você fez por merecer, o Senhor olha para você com um olhar de misericórdia. E não só olha, a palavra fala que Jesus olhou a eleição e Jesus chamou o chamado de Deus para libertar, para salvar. Em algum momento o Senhor olha para o nosso problema e em determinado momento Ele chama. E quando o Senhor fala, quando a palavra de Deus entra em campo, entra em ação, o cenário muda. O que fazer diante de um chamado de Deus? Essa era a grande oportunidade para mudar a trajetória da vida daquela mulher. E ela foi. Contra tudo e contra todos ela foi. O Senhor te chama. O Senhor te chama para uma obra. O Senhor te chama para realizar uma bênção de transformação e de milagre na sua vida. Vá até Ele. Vá até Ele. A única coisa que aquela mulher tinha que fazer era ir até Jesus. Ele viu, Ele chamou e cabia a ela ir, caminhar na direção dele. Mesmo encurvada, mesmo com as suas limitações, ela foi. E quando ela chegou perto, Ele pôs as mãos sobre ela. É o contato. Essas mãos sim. A minha, a sua mão não faz nada, só atrapalha. Mas essas mãos mudam o cenário completamente. Então Ele acolheu aquela mulher. E quando Ele colocou as mãos sobre ela, porque a destra do Senhor faz milagres, diz a palavra, ela endireitou-se. Uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova postura, um novo momento. Agora ela podia olhar para o alto. Agora ela não olharia mais apenas para baixo, ela olharia para o alto. Ela contemplaria, profeticamente falando, espiritualmente falando. Quando o Senhor tira o nosso foco das coisas dessa vida, dos problemas passageiros, quando o Senhor tira o nosso foco das dificuldades, das limitações, das lutas, das derrotas, das adversidades, e Ele coloca o nosso foco no alto. Ela endireitou-se, começou a olhar para o alto e glorificava a Deus, a gratidão pelo que Deus tinha feito na vida dela. Porém, o príncipe da sinagoga não gostou, né? E a grande oposição que se levanta após a libertação. O inimigo ele se levanta antes, se levanta durante e se levanta após. Com o intuito de quê? De fazer com que a bênção de Deus ela não seja duradoura, não seja permanente e que nem aconteça antes, né? Então, ele não gostou. Ele queria que ela continuasse daquele jeito. Ele não se importou com o milagre, ele não se importou com a transformação, não se importou com nada disso. Ele só julgava aquela mulher, ele só julgava Jesus por estar curando, por estar operando. Quantas pessoas são assim, torcem para dar errado? Vai me desculpar, irmãos, tem gente que é assim, infelizmente. Mas apesar dessas pessoas, Deus vai realizar uma obra de transformação na sua vida. Deus vai endireitar aquilo que está torto. Deus vai te fazer se colocar numa posição de vitória. Vai te colocar numa posição de vitória. E vai te fazer vitorioso na presença dele. Então, olha que bonito. Jesus fala assim, essa também é filha de Abraão. Abraão é o pai da fé. Então ela é filha da fé. Isso proporcionou a libertação. A fé. Não é para o branco, para o negro, para o alto, para o baixo, para o magro, para o gordo. Não. Para o que nasceu na igreja, para o que entrou ontem, a bênção de Deus é para aquele que crê. Essa também é filha da fé, é filha de Abraão. Então Jesus partiu e essa mulher viveu uma experiência, teve a sua vida transformada, mudada completamente pela operação do Senhor. Você está vendo o que Deus quer fazer? Você está entendendo o milagre que o Senhor vai operar? Ainda que haja uma multidão de pessoas se opondo, de religiosos, de conhecedores da Bíblia, dizendo que não, isso não é capaz, isso não é possível. Deus vai endireitar. Descansa sobre essa palavra. O Senhor vai endireitar aquilo que está torto. Deus vai te fazer olhar para o alto. Vai tirar o teu foco das coisas dessa vida e vai colocar o teu foco nele. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.